Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi de Norte a Sul, um podcast de psicologia em que eu, psicólogo clínico Jurandir de Sá, do Pará, E eu, psicóloga clínica Fernanda Malman, do Paraná. trocamos semanalmente sobre temas relacionados à psicologia, sobre essas óticas de interculturalidade entre o Norte e o Sul, não é mesmo, Fernanda? Isso mesmo, essas trocas são muito ricas e falam muito das nossas vivências dentro desses dois polos, né, Jude? Perfeito. E no episódio de hoje, a gente está fazendo um complemento ao episódio anterior. Quem não ouviu ainda o episódio, por favor, ouça, que ele fala sobre trauma, a nossa relação com trauma, e que é um tema muito comum da psicologia, né? A maioria das pessoas que buscam o serviço psicológico, elas vêm traumatizadas, têm alguma dor latente que mobiliza essas pessoas a buscarem o serviço. Tanto é que toda vez que alguém pensa ou sugere o processo terapêutico para alguém, essas pessoas dizem: ah, não, mas eu tô bem, ah, não preciso disso não. Porque ainda tem essa associação de que a psicologia é para ficar vendo só as coisas difíceis e densas, né? Inspirado Exato. então nisso, né? A gente falou sobre o trauma, que é esse lugar mais delicado que toca as interrupções do nosso fluxo com a vida. A gente pensou então, né, o tema que eu escolhi para essa semana que complementa isso, que são os fatores de cura da psicologia, né? Olhar também a vida através pela lente da fé, da esperança, do otimismo, da beleza, da Uhum. graça, do divino. É também É, importante quando a gente fala num processo de cura psicológica, né, Fernanda? A gente não muito. pode, nenhuma cura eficaz, genuína, honesta, consegue acontecer se a gente não se conecta com também olhar a vida de uma forma menos dolorosa, né? Menos paranoica, menos armado, menos na Uhum. defensiva. É importante que a gente olhe também Exato. os eventos que acontecem na nossa vida como um convite de transformação, como um convite de ressignificação. É, Fé, eu diria, de que as coisas que você está vivendo têm um Uhum. propósito e que você se conecta mesmo com isso e transcende, você entende os porquês das coisas. Fica menos Exato. chateado com os eventos e um pouco mais até agradecido por ter a oportunidade de estar tendo consciência sobre uma dinâmica e uma coisa na vida, né, que muitas vezes a pessoa não reflete. Então, como que tu pensas esse tema, né, Fê? Esse outro lado de olhar os fenômenos da vida e da psicologia através de um fator de cura, né? Como observar dentro dos fenômenos que a gente vive aquilo que nos abastece, nos nutre, nos transforma, né? Como que olhar para isso? Ai, Jude, eu acho que pra mim pessoalmente é um campo tão, de certa forma, mágico, assim, né? Você sabe, né, sendo meu amigo aqui, eu sou uma pessoa de fé, o quanto essa cura é algo que eu busco e que eu pratico, assim, né, na minha vida pessoal. Então, falar sobre isso me traz até uma emoção, assim, ai, desse quentinho no coração, da gente poder expandir esses horizontes, olhar sobre outras perspectivas e realmente entender que a gente tá aqui na vida para ser mais do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades, né? Então, Sim, poder olhar para esse lugar de cura também é a gente se assegurar do nosso lugar no mundo, eu acho, de alguma forma, e entender que sim. quando a gente alcança esse lugar, a gente alcança uma potência e uma conexão com esse estar vivos que a gente pode, aquela sensação de que você pode fazer tudo, que você é capaz de tudo, de que esses limites que a gente se coloca, eles não existem mais, né? E que você tá integrado com a natureza, que as coisas estão mais harmônicas do que parece, né? Assim, eu fico pensando, vamos colocar metaforicamente eventos que já aconteceram na vida de todo mundo. Quantas vezes tu achaste que tu tinha perdido alguma coisa muito significativa, mas na verdade aquilo abriu um espaço para você conseguir uma coisa que você nem imaginava e que jamais poderia ter acontecido na sua vida se não tivesse dado errado, né? Ou de repente no teu medo do abandono, o teu medo de ser abandonado, o teu medo de não ter algumas relações próximas. O quanto quando você perde essas relações também vai embora uma parte tua que tu não gostava, né? Que você só mantinha para conseguir. Falando com uma pessoa recente que tá nesse processo, né? De entender o quanto ele tá voltando para si a partir de agora.
que ninguém ficou, né? Porque às vezes tem isso, às vezes a pessoa Sim. fica abandonada, as pessoas chegam no fundo do poço, Sim. vive aquele pior pesadelo dela, e isso também, né, como muitas pessoas dizem, no fundo do poço tem uma mola, então quando você chega lá, você consegue vir com tudo, que já é uma boa explicação Exato. de que seria um fator de cura também, né, metaforicamente. Total. Esse tipo de situação já aconteceu contigo na tua vida, de tu pensares assim, nossa, eu tinha achado que ia ser o fim, e foi na verdade uma grata surpresa, esses momentos, me conta. Nossa, muito, Jude, assim, eu acho que nesses momentos que eu senti que eu cheguei no fundo do poço, assim, aquela dor, assim, ela tava rasgando, assim, no peito, sabe? Sim. Eu acho que a gente é tão obrigado a olhar em volta e falar assim, cara, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Uhum. E de alguma maneira, quando você olha em volta e você percebe que o único caminho que você pode ir, na verdade, é pra cima, isso também traz essa compreensão de que, assim, bom, eu cheguei aqui, eu sobrevivi. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas eu sobrevivi. E isso tem uma força e uma resiliência tão grandes que é como se isso realmente fosse essa mola propulsora que você tá falando, né? Então, eu Uhum. vou pra Uhum. cima e eu vou entendendo que, cara, eu também vi sei lá, uma outra sombra minha, uma parte que eu nem sabia que eu tinha, que se iluminou a partir desse lugar. Fiquei também pensando, né? Parece também que é o surgimento de um diálogo maior com a intuição interna, né? Muito. Muitas vezes a gente chega no fundo do poço por seguir as vozes externas, né? E aí quando você chega lá, você tá sozinho, você não tem mais ninguém, você tem a você mesmo. E aí isso também pode marcar um momento que essa relação tua contigo mesmo pode se estabelecer de uma outra forma, muito mais Sim. amigável, muito mais generosa, muito mais participativa, que é Uhum. ouvir essa sabedoria ancestral que a intuição traz. Tu acha que tem conexão também entre as coisas? Com certeza, né? Eu acho que, assim, até lembrei de uma sessão minha de terapia, que foi esse ano, assim, um período muito difícil que eu passei. Uhum. E realmente, assim, dentro dessa sessão de terapia, eu tava literalmente nesse lugar desse fundo do poço ali. Quase em posição fetal, sabe assim? Uhum. E conectada com esse lugar, assim, de... Cara, tá tão difícil, eu tô sozinha. Quem que vai ficar comigo? Quem que vai me ajudar? Na hora me veio essa sensação, mas eu não tô sozinha. Todas as pessoas, todos os meus ancestrais que sempre tiveram comigo, eles estão comigo aqui, entendeu? Então, na realidade, a gente se conecta com essa força que vem, assim, de um lugar que a gente muitas vezes não consegue nem descrever, né, Jude? E Mas às que ela é vezes é real. indescritível. Não existem Eu palavras entendo. pra isso, mas a sensação, ela é, ela é de Ela é certeza, a né? palavra. Ela é a palavra, né? Ela é a linguagem, a sensação é a linguagem. Que aí traz, eu acho que então, convite pra gente iniciar o nosso ping-pong, né? Eu acho que as pessoas, então, Muito. essa é a proposta, né? Olhar através das situações, nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão que se assole na sua vida veio do nada ou veio apenas para te punir, te ferir, para pagar um karma, para pagar um pecado. Todas essas sensações são sabedorias e linguagens que tu tens disponíveis para te entender. Então, se tu estás Uhum. muito deprimido, se a vida perdeu o propósito, ok, o que então você precisa para ter esse propósito, né? Talvez essa É. busca por propósito seja uma força de cura sozinha, né? Então é olhar dentro das coisas que te acontecem, não como uma punição ao antigo, mas como um convite de compreensão de uma experiência mais complexa, mais elaborada sobre você, sobre como, para onde as tuas escolhas estão te levando, para onde que a tua mentalidade está fazendo você caminhar ou se direcionar. Então, Hum. todas essas horas que as coisas dão errado, elas te convidam então a justificar então o que que seria certo, porque ó, isso que você trabalhou tanto dizendo que era a coisa certa, tá te gerando essa sensação, essa desconexão, essa dor. É. Sinto muito lhe dizer, você tá se dizendo que ela não era a coisa certa pra você. Mas eu não tô Uhum. gostando de ouvir isso, eu queria que fosse. Bom, aí a gente pode discutir isso na tua sessão de terapia, né? Mas claramente não é. Acho que desse passo também, né, de aceitar a realidade para conseguir É. transmutá-la e transformá-la, né? É importante. Então, Exato. esse vai ser o tom do episódio, fatores de cura. E a partir de agora,
A gente vai começar então um ping-pong, eu e a Fernanda, de situações clínicas, né, que se apresentam na tua vida através de um trauma ou através de um adoecimento psicológico. E aí, a partir disso, a gente pode olhar os fatores de cura que aquilo representa. Fechou, Fê? Fechou, é isso aí, vamos lá. Então, começando aqui, ladies first, qual que seria o primeiro tópico de fator de cura que tu sentes vontade de discutir aqui hoje? Bom, Júlio, então, aquilo que me veio, né, inicialmente quando a gente se propôs esse tema, assim, que você trouxe, eu acho que é um tema muito importante, realmente, da gente conversar e dialogar e trazer ideias, foi realmente sobre esse lugar de reconhecimento. Então, muito se fala sobre a gente vir para terapia porque a gente quer essa cura, porque a gente quer melhorar, porque a gente quer se sentir bem, mas de alguma forma, a gente também está falando sobre olhar para aquilo que dói, né? Olhar para aquilo que não está, de alguma maneira, se ajustando com a nossa expectativa de vida e que está trazendo um nível de sofrimento muito grande para quem procura, para quem está nesse processo, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre esse reconhecer, a gente necessariamente está falando sobre olhar e quais são as coisas que não batem mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que você já falou, mas o quanto que fazer esse lugar de realmente assim, quase como um se olhar no espelho, né? Vamos dizer assim, também traz essa necessidade de entender quais são as coisas, talvez, que quando eu olho nesse espelho eu não reconheço mais em mim. Isso não faz mais sentido para a pessoa que eu sou. Então, se o que eu tô vendo ali, por exemplo, é a minha falta de habilidade de colocar limites nas minhas relações, de alguma maneira sentir que eu vou muito pela opinião do outro, de alguma forma, ou que eu sou aquela pessoa que diz amém pra tudo, que quer ser boazinha o tempo todo. O quanto que eu preciso compreender dentro desse processo de terapia, que a cura disso, então, é colocar esses limites, né? É, de alguma forma, dizer esse não, que deveria, provavelmente estava ali dentro fazia muito tempo, mas que essa pessoa não conseguiu acessar e que não conseguiu colocar para fora. E também, quais são, de alguma forma, os mecanismos que estão, de fato, ali, e que impedem essa pessoa de dizer esse não. Então, quais são as coisas que essa pessoa aprendeu durante a vida, nessas relações, ou na criação dela, que de alguma forma impedem de dizer esse não, de colocar esse limite, enfim, não ser mais tão boazinha, talvez ser um pouco egoísta. O que é esse egoísmo? Assim? Então, como que te chega isso de fazer esse reconhecimento primeiro, mas também entendendo esses mecanismos que mantêm essa pessoa nesse lugar? Eu acho que existem esses exemplos, né, que você deu. Na minha opinião, assim, clinicamente eles são mais fáceis de identificar, né? Então, tipo, a falta de limite é uma coisa meio básica, assim, né? Do tipo, não que seja básico, porque a gente sabe que trabalhar isso e desenvolver isso é muito difícil. Tanto é que, né, Sim. muitas vezes a gente se dá conta que, né, precisava aprender um pouco mais. Então, é sempre um tema esse, né, o reconhecimento. Mas eu acho que ainda é mais fácil quando a pessoa tá sofrendo uma coisa direta, do tipo, essas pessoas estão me atravessando ou se metendo na minha vida. Fica mais nítido que colocar limite é importante, né? Fica uma coisa meio matemática. Eu fico mais curioso para provocar as pessoas a pensarem aquilo que elas não sabem que elas tinham que curar. Entende? Do tipo, fiquei Claro. imaginando. Fiquei imaginando, então, sobre esse assunto. Quando a pessoa Sim. se sente drenada o tempo inteiro com a sua Uhum. energia. Sim. Aí pode ser que ela não associe que isso tem a ver com falta de limite. Com certeza, sim. Então, pra mim, eu fico mais nesse mistério que é a pessoa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui desses fatores de curas mais misteriosos, né? Vamos colocar assim, Claro. que trazem esse paradoxo curioso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito o que a gente chamaria na Gestalt terapia de introjetiva, assim, tem um perfil mais introjetivo. Você absorve muitas informações, tudo aquilo que entra é verdade, então você vai para um seminário, você vai para uma palestra, você vai para um evento, e aí a cada evento, a cada lugar, então agora é aquela tua realidade, então aquele é um novo documento, aquela é a nova teoria, aquele é um novo trabalho, e aí você vai mudando o tempo inteiro, mas não
chega um momento que na hora de você dar a palestra, chega um momento que é a hora que você tem que fazer uma fala, e aí Uhum. você entra em crise, porque, como que eu não sei montar uma palestra? Como que eu não sei dar uma aula se eu já Sim. montei inúmeras, eu já fui em vários congressos e já estudei isso de várias maneiras, como que eu não consigo fazer isso? E aí, qual que seria o fator de cura nisso? Tá, você é uma boa esponja, mas você desenvolveu o seu filtro, né? Do Uhum. Sim. tipo, absorveu muita coisa, mas em que momento que você parou pra refletir sobre elas, pra acessar elas com alguma memória tua, pra conectar esses aprendizados com alguma coisa que a tua experiência já tenha te dado, então fica mais fácil de você linkar como uma ferramenta psicológica para lidar com as coisas da vida, né? Então acho que esses links me chamam muito a curiosidade, porque quando uma pessoa se sente burra, nesse exemplo, porque ela estudou tanto e não Uhum. consegue fazer uma coisa, ela só vai, se ela tá vibrando na mesma energia neurótica da introjeção, o caminho óbvio para ela vai ser: então eu tenho que estudar mais. Se eu me sinto burro, eu Aham. tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer então mais um curso, eu tenho que fazer então mais uma supervisão. Porque é o que a tendência dessa voz vai te dizer, né? Essa voz é uma voz que Sim, quer mais introjeção. Qual seria o fator de cura claro. para quebrar essa voz que vai te persuadir? Filtragem. Então, tudo aquilo que tu ouvires de alguém já é uma possibilidade de exercício para você filtrar. Essa pessoa me disse isso, eu concordo, faz sentido para mim, eu quero isso para mim. Segundo a minha prática profissional, esse palestrante tá falando coisas que eu já vi, né, no meu tempo de trabalho, ou é teórico demais? Então, esse tipo Uhum. de filtragem, ele naturalmente vai fazer com que a pessoa coloque as coisas em perspectivas, do tipo assim, tá, como que seria então eu fazer um horário, né, profissional? Como que seria eu pegar os meus atendimentos e fazer um estudo sobre como que tá a minha conduta, né? Mais do que deduzir que é apenas consumindo palestras, informações e ouvindo podcast que você Sim. vai conseguir se desenvolver, né? Eu acho que nesse sentido que para mim eu inclino para olhar a questão do fator de cura, que é a voz neurótica vai te convencer a perpetuar, né, na dinâmica, Uhum. ainda que pareça a melhor coisa a fazer, porque a voz da neurose é uma voz extremamente sábia, né? E ela sabe como te conquistar, vamos colocar assim, a tua Convencer, sombra né? em ação. O Jung também traz isso, Uhum. né? Que a nossa sombra muitas vezes nos domina. Os nossos complexos Sim. muitas vezes nos dominam. A gente acha que basta saber que tem um complexo que a gente resolve ele. Não, muitas vezes eles nos dominam. Por isso que é importante estar com esse grau de consciência sempre aberto, sempre Uhum. assim, afinado, né? Então acho que Sim. eu gosto de olhar os fatores de cura nisso, do tipo, se tu te sentes inseguro com tantas aulas, será que é consumindo mais aulas que você vai se sentir Pois é, seguro nesse sim. assunto? Como que tu vês por Uhum. esse ângulo, Fê? Me conta. Nossa, até me veio assim você falando quanto acho que a gente não fala tanto sobre isso, mas que quer dizer, acho que a gente fala, mas eu acho que nesse momento que eu gostaria de frisar mais isso, Você gostaria pessoalmente, de dar assim, mais né. uma ênfase, sim, aham. Mais ênfase, mais, foco nisso e luz mesmo, né. É para o fato de que, de fato, a cura, seja em que situação que seja ela física, seja ela psicológica, espiritual, familiar, enfim, ela é Uhum. uma escolha, né, Jude. Sim, Ela vem desse exercício, vamos dizer assim. Então, é uma o que me escolha. chega muito do que você tá falando é, então, se o caminho que eu tenho andado até agora, ele não me levou à cura, tá, então eu preciso exercitar esse olhar de qual é o caminho então que vai me levar para isso. Se eu Isso. continuar fazendo 1000 aulas e esperando que isso vai me dar esse senso de capacidade, claramente isso não funciona. Eu preciso exercitar esse lugar, né? Colocar isso, essa mão na massa e realmente entender o que faz sentido para mim a partir do momento em que eu tô olhando para como eu acredito. E aí o que me vem muito é realmente a gente fazer um paralelo com um lugar que é mais fácil da gente compreender, que é uma cura física. Então, para você viver com saúde, vamos dizer assim, a gente precisa fazer boas escolhas, né? Comer bem, fazer exercício físico, ter boas horas de sono, estar em situações em que você se sente compreendido, em que existe esse lugar de troca. E isso são escolhas, isso são exercícios. Então, Uhum. eu acho que é importante voltar e frisar o quanto que se a gente escolhe essa cura psicológica, se a gente escolhe essa cura espiritual, se a gente escolhe essa cura física e esse lugar de saúde,
dentro de todas essas áreas, a gente tá falando sobre exercitar isso com atitudes. Sim. E você tá bem existencialista hoje, né? Os tópicos Eu que tu tô. trouxeste foi reconhecimento, escolha. Amei. Bom, seguindo então, a gente tá indo então depois dessa pessoa, né, que é mais introjetiva, a gente tá indo pra um lugar de projeção. Todo mundo já ouviu falar em projeção, todo mundo já projetou, Todo mundo. todo mundo já foi projetado, então a projeção tá aí, né? O que que seria Total. projeção? É aquilo que tu tens, todo mundo sabe que tu tens, todo mundo que convive contigo já levou a peia que deve ter sido isso que tu tens. Mas tu não consegues aceitar de jeito nenhum, sabe? Sei lá, por que cargas d'água. E você projeta no outro. Então a projeção é tudo aquilo, todo aquele conteúdo que tu tens, que é uma característica tua, que de alguma forma tu não dá conta de ver, e aí tu projeta no outro. Então, assim, né? Fica a cara daquela pessoa, acho que aquela pessoa não gostou de mim. Talvez você não gostou daquela pessoa e você tá olhando esse desgosto dela contra você, na verdade, uma forma de não aceitar que talvez você não tenha gostado. Ou a gente terminou essa relação porque ele aí descreve tudo, né? Mas era uma relação, qual que era a parte tua nisso, né? Então, essa integração da projeção, que aí faz com que o fator de cura seja muito próximo dessa identificação, né? Que você falou desse reconhecimento. Então, o tema projeção, por exemplo, que é uma coisa muito comum na clínica e muito caricato, né? Porque normalmente, assim, nossa, as pessoas mais projetivas que eu conheci, eu fico imaginando assim, se eu estivesse gravando elas falando, sabe? Porque quando a neurose tá ativada na projeção, são quando as pessoas se tornam muito contraditórias, né? São pessoas que têm um valor, um pensamento A, e aí começam a falar de B, e é tipo assim, mas daqui a pouco você vai estar fazendo A de novo, né? É o dodói da pessoa. Como que tu visualizarias, por exemplo, um fator de cura nessa dinâmica, né? Como que seria uma intervenção tua de movimentos mais projetivos? Como que tu estimularia a pessoa a olhar nessa projeção dela, que ela pode estar projetando? Eu vou te contar depois o que eu faria, mas eu quero ouvir de ti, me conta. Claro. Olha, Júlia, o que me vem muito assim é realmente. Bom, você me conhecendo, você sabe como é que eu sou, né? Eu claramente acolheria esse lugar dela, né? Pra gente poder aí ultrapassar esse lugar das defesas e fazer com que ela se sinta acolhida realmente, né? Eu acho que toda dor é válida, cada um só sabe o que dói. Mas, ultrapassando esse lugar desse acolhimento, o que eu tentaria trazer realmente é esse olhar para o que então dentro disso que incomoda tanto essa pessoa, né? O que incomoda tanto você no outro que de alguma maneira mexe aí dentro. Como que, o que te impacta isso? Como que isso de alguma maneira é tão relevante assim para que isso seja algo que você traz para cá, sabe assim? Sim. E tentar realmente voltar essa pessoa pro corpo dela, para as emoções dela, para os significados dela, para que ela possa, de alguma maneira, ir fazendo essa associação, assim, bem passo a passo, devagarzinho, né? E, quem sabe, chegar a esse lugar em que ela compreenda que, na verdade, ela tá falando dela mesma e não necessariamente do outro. E você? Sim. Fiquei Então, a curiosa. minha intervenção, pegando assim, fator de cura, intervindo no fator de cura, né? Que não é positividade tóxica. Não venham. Olha, quem vier dizer que é positividade tóxica vai levar uma palestra sobre psicologia positiva. Exato. Eu adoro psicologia positiva. Sim, pode sim falar, credo. Mas eu não gostaria de dar uma palestra. Não, a palestra não é. Não pela psicologia positiva. Entendi. Não, a palestra realmente. Não, o castigo é ouvir uma palestra, não sobre a psicologia positiva, tá clarificando. Pra vocês verem aqui como realmente, às vezes, o raciocínio ele não chega lá, mas a gente se entende, né, Júlia, no final das contas. Não, totalmente. Mas a minha intervenção seria assim, Fê. Isso. Por exemplo, isso foi uma coisa que foi muito interessante no meu processo pessoal, sabe? Eu não sabia disso, então é muito interessante quando a gente, terapeutas, cura uma coisa né, e aquilo vira um recurso pra gente ajudar outras pessoas a se curarem também. Muitas vezes na minha vida, eu projetei no outro, eu claramente já projetei coisas que eu não queria acessar, toda essa parte que a gente já explicou, eu já devo ter feito, óbvio. Mas eu fazia uma coisa que era um desserviço muito grande a mim. E a minha terapeuta foi brilhante no trabalho dela, que eu acho que seria uma coisa que eu perpetuaria enquanto intervenção, que é, ela usou
projeção ao meu favor. Em sentido, ela Hum. começou a mostrar pra mim de que tudo aquilo que eu via de lindo, de bonito, divino, de intelectual, de profundo, de transcendental nos outros, muitas vezes eram coisas minhas que eu não aceitava ou valorizava. Muitas vezes porque eu não Uhum. fui estimulado a isso, eu não tive, né, aquele adulto que Uhum. reforçou diferentes ângulos da vida e disse: "Não, isso aqui eu acho que é por aqui, né?". Não. Claro. Acaba que você não sabe que você é muitas coisas positivas que você é, porque nunca te elogiaram sobre elas, né? Você não tem esse registro de que essa coisa positiva Sim. pode ser você. E aí na terapia a gente consegue fazer isso melhor. E ela começou a mostrar que todas as pessoas que eu admirava ou hypava muito, era muito mais um reflexo das coisas que eu fazia ou de coisas que eu já tinha todo o trabalho de fazer do que sobre aquela pessoa necessariamente, né? E aí eu acho que esse é Que um ponto lindo. interessante que eu faço de intervenção. Já que você projeta aquelas coisas tuas que você não dá conta de ver nos outros, aquelas coisas lindas que você vê nos outros, especialmente famosos ou pessoas que você ama ou admira, mais assim com um pouco de distância, porque a intimidade traz a verdade, né, que ninguém é perfeito. Mas sabe aquelas pessoas assim que você idealiza, que você romantiza? Pode ser um ator, pode ser um ator. Uhum. Nessa semana do show da Lady Gaga, né, eu trabalhei isso com um cliente, com 2 clientes na verdade. Foi interessante porque o show da Lady Gaga trouxe reverberação em 2 pessoas diferentes, de 2 formas diferentes, com o mesmo show, né. Nossa. Uhum. De essa criatividade toda, esse pioneirismo da Lady Gaga, essa contracultura da Lady Gaga, de não ficar nas caixinhas, de colocar poesia e poética, ele estava falando dele. Provavelmente, se ele Uhum. fosse conhecer a Lady Gaga na intimidade, ela pode ser autoritária, ela pode ser bem diferente disso, né? Mas Claro. enquanto personagem, enquanto artista, a arte dela reverbera, só que a forma em que a pessoa descrevia era muito desconectada de que, na verdade, aquilo que ele estava falando era dele. Ele foi uma Sim. pessoa que saiu da casa dele e precisou ir contra as caixinhas e entendeu que tinha um sabotador interno. As coisas que a Lady Uhum. Gaga faz só ecoaram nele e com essa é, responsabilidade e rigor, né, e importância, porque elas estão dentro dele também, né? Então eu acho que esse é um Claro. bom ponto de trabalhar a projeção. A gente tem um termo que diz, né, bateu, doeu, pega que é teu. Tudo aquilo que te É. mobiliza na vida é porque tem algum sentido. Então isso pode ser uma É. porta de entrada, né? Aquilo que tu ama Sim. muito, que tu admira muito. O que que tem teu naquilo? Porque muitas vezes as pessoas admiram, né, quando elas estão na frequência da projeção, elas Uhum. também perdem a oportunidade de viver a felicidade, que é valorizar as características que elas têm, porque elas achavam que era do outro. Aí o outro vai embora e elas acham que vão ficar sem aquilo, quando na verdade aquilo sempre foi elas, né? O outro era só um Uhum. reflexo do espelho delas. E aí quando esse outro vai embora, ela percebe, não, aquilo na verdade não era do outro, era meu e tá aqui comigo, continua aqui. Acho que isso é uma boa porta de fator de cura. Uhum. Uma outra forma de se conhecer, né? Claro. Eu sinto que quanto mais você consegue trazer você e ficar confortável com esses conteúdos que você tem dentro, reconhecendo que eles são teus, mais facilmente você também fica confortável de identificar aquelas coisas tuas, as tuas sombras, aquilo que tu não gostaria que fosse visto, ou de aceitar que você tem. Então acho que é uma boa forma de começar, sabe? O trabalho com a projeção. Resgatando pela via da Sim. admiração, pela via de que, bom, as coisas boas que você gosta naquilo também são tuas. Aquelas coisas Uhum. ruins que você odeia naquilo também são tuas, então vamos olhar pra elas, né? É uma forma assim de Sim. dar aquele leve amansado na fera antes de dar-lhe, É. né, a lapada final. Exato. Mas enfim, quem é terapeuta Sim. sabe o que é ter que construir uma performance interventiva, né? Mas e aí, Fê? Exatamente. Alguma outra? O que você traz pro ping-pong agora? Eu quero trazer um conceito que eu vou falar, mas que eu gostaria muito que você fizesse um adendo, porque eu sei que é um conceito, inclusive, que eu aprendi com você, nas nossas intercessões lá atrás, uns 2 anos atrás, eu acho. E que agora, dentro dessa abordagem nova que eu tô participando, é algo que se aprofundou mais e que realmente tem estado mais presente dentro do meu trabalho na clínica, né? Que Uhum. é a tendência atualizante do Rogers, né? Amo.
É realmente a gente compreender que dentro de cada um de nós existe essa tendência, que é uma coisa assim, dentro de qualquer ser vivo, não é só nós seres humanos, né? Dentro de uma planta, de, sei lá, uma ameba, seja lá qual seja o ser vivo que a gente está falando, essa tendência a sempre procurar esse lugar de crescimento. Então, de alguma forma, dentro de nós, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente esteja num lugar, às vezes, muito difícil, de muito sofrimento, de uma depressão, vamos dizer assim, né? Vai ter uma parte nossa que vai querer nos movimentar para tirar-nos dessa situação e que a gente possa se curar, crescer, e se expandir dentro das nossas potencialidades. Então, eu acho que esse é um conceito, assim, é um conceito, mas se a gente olha para isso de uma maneira mais prática, eu acho de uma beleza, assim, incrível, me emociona mesmo. É lindo. Eu lembro quando eu li no Tornar as Pessoas de Rogers, que essa reflexão veio a partir de uma batata esquecida no sótão, né? Essa daí. E eu lembrei que uma vez eu comprei uma batata doce lá em casa e ela começou a germinar. E eu não conseguia mais comer ela, mano. A batata doce foi embora. Já era assim, quilômetros de folhagem. A batata doce, sabe assim? E aí ela virou um item de decoração e tal. E aí foi interessante porque ela foi esquecida num canto. E aí eu pude ver a raizinha dela em busca de um flash de luz, né? Que é o que ele fala no exemplo. Que ele percebeu que a batata estava no escuro e tinha uma frecha pequena de luz no porão. E era para lá que a raiz da batata começava a se locomover, né? Em busca desse sol, em busca dessa luz. Então viemos de fábrica com a possibilidade de perceber os fatores de cura. É isso que você está dizendo, então, né? Exatamente, exatamente. O quanto no final das contas, por mais que a gente não se dê conta, né, Júlio, cada um de nós, dentro da sua trajetória subjetiva, individual, está sim tentando encontrar esse facho de luz, mesmo nos momentos mais difíceis. Né? Eu acho que isso fala sobre esse lugar de cura que tá de uma maneira tão intuitiva dentro da gente e que nos leva a essa possibilidade da gente realmente se expandir e crescer para ser tudo aquilo que a gente veio para ser nesse mundo. Então, encontrar esse propósito de vida e realmente, assim, poder, vamos dizer, fechar essas gestaltes todas, né? Eu quero que você compartilhe aí um pouco mais disso, mas realmente o quanto essa tendência, ela tá embebida na gente enquanto procura por vida, né? No final das contas, assim. Como te chega a falar sobre isso? Seria aquela voz inquietante que te faz buscar o teu propósito, né? Tipo assim, ok, tá. Quem você é? Ah, eu sou o Júlio, eu sou formado em psicologia. Não. Assim, eu queria saber quem você é. Sim. Dá até aquela palpitação, né? Tipo assim, ai, não sabia ainda que era essa. Né? É bem disso. Bom, seguindo então aqui o rolê, eu quero trazer pra gente fechar lá o ciclo, né, da Gestalt, trazer a retroflexão e o egotismo, que seria assim, não diria que é duas faces da mesma moeda, mas eu acho que eles se complementam, né? Que seria o retroflexivo é aquela pessoa que não se sente autorizada ou não tem um suporte adequado. De alguma maneira ela entendeu que ela não pode compartilhar as dores dela, os sofrimentos, né? São pessoas que resolvem tudo sozinhas, são pessoas que dão conta de tudo, são pessoas que não têm pavor de assumir vulnerabilidade, né? Porque isso é sinônimo de fraqueza. E elas acabam lidando com os desafios da vida de uma forma muito introspectiva, muito solitária. Muitas vezes quase que antropofágica, né? A pessoa fica sem comer ou desenvolve alguns outros distúrbios, assim, fica se consumindo mesmo, né? Fica ali remoendo, masturbando mentalmente, enfim, qualquer movimento adoecedor que a pessoa entra, mergulha e lá fica, né? Assim, lá dentro fica remoendo e se adoecendo e tudo mais. E aí o fator de cura, né, disso que seria a expressão. Como que seria expressar isso, pôr isso pra fora.
Sim. Parece muito simples, eu tô retrofletindo, então eu tenho que comunicar. É zero simples, é muito difícil. Mas tudo aquilo que não vai pra fora, ou tudo aquilo que não encontra o seu ponto de origem, fica dentro de ti e vai te consumir por dentro, né? Então, se você viveu hoje eu tava tendo uma conversa excelente sobre isso com um amigo, Uhum. tomando café da manhã. Eu tava conversando com Sim. esse amigo uma coisa que foi muito interessante, que assim, eu tava refletindo pra ele o conceito de magoar, porque ele é imigrante, né? Ele é argentino. E Uhum. aí a gente tava falando sobre isso do magoar. E aí eu falei pra ele que tinha uma diferença. Bom, eu acho que pra mim, mas eu acho que eu represento bem o Brasil quando eu explico isso pra ele, que é. Falei assim, tá, amigo, mas tem uma diferença entre estar magoado e estar puto. Tá, tipo assim, com ódio, né? Existe uma diferença. Aí Sim, sim, eu tava existe. explicando pra ele a diferença entre dizer pra alguém, eu tô magoado, ou dizer pra alguém, Uhum. não, tô puto, eu tô com ódio, né? Dependendo da Sim. vivência e da situação, ela pede expressões diferentes. Eu tava explicando isso pra ele. Só que eu entrei num transe pra explicar isso pra ele, que eu já tava quase. O Aurélio sou eu, e eu estava lá no dia que o Aurélio teve esse insight. Entrei por fantasia no que seria a etimologia daquela palavra. Por exemplo, tô eu interagindo contigo. Uhum. Eu tô com uma unha encravada, mas eu não vou te contar. Eu não vou te Tá. contar porque senão isso vai mudar a tua percepção sobre mim. Mas eu tô com uma unha encravada e ela tá latejando. Então eu coloquei um tênis, né? Assim, fiz toda a minha preparação pra ninguém notar que eu estava com uma unha encravada e que eu estava com dor, né? E aí, sem querer, um amigo meu não sabe disso e tem a melhor das intenções. Ele só queria ajudar, só queria brincar. E ele brinca, né? Ele viu ali que meu sapato era novo, vamos imaginar isso. E foi dar um chute no sapato, fez aquela brincadeira do, eu vou estampar teu sapato e tal. E aí ele acaba pisando na minha unha encravada, que ele não sabia que eu tinha, porque eu escondi. Só que assim, ele pisar nela transcende qualquer capacidade de controle racional, emocional, Uhum. neurótico, performático que eu possa ter, porque é uma dor excruciante. Quem já deu uma topada com uma unha encravada sabe Nossa. o que é. O outro que nos magoa não sabe que a gente tem uma unha encravada. É por isso que é tão complexo, porque a gente só fica com a dor e esquece que a gente não comunicou pro outro que aquilo estava encravado. E aí, nessa explicação que eu tava dando para ele, né, para fazer a vida dele ser um pouco mais sutil no Brasil, eu expliquei isso. Eu falei: se você fala para uma pessoa, para um brasileiro, que o que ela fez magoou você, isso vai fazer com que ela tenha empatia por você. Ela vai querer parar e Sim. compreender. Poxa, o que que eu fiz? Porque ela reconhece que ela não fez por querer. Agora, se você diz, eu tô puto, eu tô com ódio, você tá partindo do princípio de que aquela pessoa sabia o que ela tava fazendo, né? E aí ela é a responsável, ela é desastrada, ela é isso. Você estava omitindo, tinha uma unha encravada. Se você chega de Havaianas e diz assim, por favor, gente, quero estar aqui com vocês, mas a minha unha tá encravada, então quando vocês forem interagir comigo, só cuidado com isso. Mas eu queria estar aqui, eu não queria estar sem vocês. Será que as pessoas iriam dar um chute nesse pé? Se você mostra a unha encravada na sandália e comunica. Então, acho que esse foi um Exato. exemplo muito interessante que fala de interculturalidade, né? Mas que me fez Uhum. pensar. De fato, muitas vezes o outro não sabe. É a mesma metáfora que um outro amigo me ensinou sobre. Imagina que uma pessoa está na praia com a pele queimada de sol, ensolada, de 3 Sim. dias. E você encontra ela, você ama ela, fazia muito tempo que você não a via, então você corre para dar um abraço nela sem Uhum. perceber que ela estava toda ensolada. Embora em teoria um abraço pareça uma coisa maravilhosa, se a pessoa está totalmente ensolada, ela só vai sentir dor. A experiência dela não Sim. vai ser de um abraço. Não é revigorante ser abraçado ou ser tocado com o corpo queimando. Uhum. Então, assim, como que eu posso me aproximar dessa pessoa sem ferir ela? Eu preciso que ela me comunique. Eu tô inteiramente ensolada. Vamos criar isso, né? Isso só acontece quando a pessoa expressa.
Então, às vezes, Total. o fator de cura para alguns problemas, principalmente os problemas que nascem a partir da interação do outro, é conseguir devolver para esse outro, ou denunciar, anunciar para esse outro a realidade que tu estás experienciando. E aí, a partir Uhum. disso, a pessoa também consegue ter uma responsabilidade maior de como que ela pode lidar com aquilo, né? Porque muitos dos nossos Sim, adoecimentos, mas principalmente muito da nossa cura, está diretamente relacionado com a nossa capacidade de relacionamento. total. Total mesmo, né? De poder se sentir, enfim, que você vai ser compreendido nessas relações, que você pode ser vulnerável, que poder compartilhar essa dor que tá tão difícil e tão latente, acho que tão, às vezes, tão lá no fundo da gente, né, Júlia, assim, que até a gente não quer acessar, mas se você não colocar isso dentro dessas relações, o quanto que esse ciclo, ele só se repete. E Sim. você aprende que talvez não necessariamente na realidade, mas na sensação que as pessoas não se importam com você e não é bem a Isso, e verdade. a pessoa perpetua essa ideia, né? Então ela vive uma vida inteira na Exato. defensiva, porque ela não pode confiar, ela não pode acreditar, vão passar a perna dela, ninguém vai poder contar com Sim, ela. E aí ela tá não criando, então, né, também as possibilidades dessas coisas acontecerem. E aí com entra então no certeza. outro ponto, que seria o egotismo, que daí já seria, por isso que eu falei, né? Eu não saberia dizer que é dois lados da mesma moeda, mas fica uma polaridade interessante pra gente usar de exemplo aqui pra esse episódio, que é o contrário disso, que é quando tu te achas demais, né? O ego tá inflado. Não seria bem um estorno narcisista, não é como se isso fosse ser você pra sempre, mas Uhum. normalmente acontece em momentos da tua vida de muita vulnerabilidade, de muita decepção, de muita fragilidade. O teu ego tá literalmente em um fundo de sofrimento e crise, né? E aí você vai pra um lugar de um ego mais inflamado, que é essa tentativa que o ego tem de projetar como se fosse o mito da caverna, né, de Platão. Projeta uma Uhum. realidade na parede para que você acredite, para que você não surte realmente ou perca completamente a conexão que você tem com você. E aí você fica Sim. aquela pessoa mais arrogante, mais dona da verdade. Quando uma pessoa é explicitamente arrogante, dona da verdade, a gente nota, mas também existem muitas pessoas que vêm com um texto perfeito, argumentos lindíssimos, uma oratória impecável, é irrefutável os argumentos das pessoas muitas vezes sobre como elas fariam e elas são melhores e elas resolveriam. E muitas vezes são pessoas que acabam ficando sozinhas, que ninguém consegue ficar do lado, porque aquela pessoa não consegue interagir, ela é a dona da verdade. E aí, Sim. qual que é o fator de cura disso, né, para uma pessoa que tá nessa situação? Conhecer de que você não precisa vender fumaça, né? Uhum. Você pode fazer fogo. Então, você não precisa aquele fake it until you make it, né? Porque Uhum. se você. Que é muita coisa do ego, do marketing, do exagerar, do criar um A personagem. propaganda. Se você tá criando isso, né? Se você precisa mostrar para as pessoas que você é o melhor, qual que é o pedido disso? Normalmente é pertencimento, né? Você quer mostrar que vale a pena para ser aceito na tribo. Mas se isso vem de uma forma arrogante, pedante, sabe, é densa, você não vai ser aceito pela tribo. Por mais que você tenha a melhor caça, né? Aquela coisa do Kiko, assim. O Kiko não conseguia brincar com o Chaves porque ele precisava mais mostrar pro Chaves que o brinquedo dele era Sim. melhor. E o Chaves estava brincando. Isso não era uma questão pro Sim. Chaves, né? Era uma questão pro Kiko. Isso eu acho que é bem o nosso ego, né? Ele gasta muita energia querendo fazer a gente se importar com coisas que são de fato ridículas e muito pequenas quando colocadas em perspectivas, É. principalmente nas perspectivas que os fundos dos poços trazem nas nossas vidas, que são sempre muito avassaladoras, né, e reveladoras. É. Então, Sim. se você tá fazendo tudo isso para ser aceito e pertencer, o teu fator de cura seria diretamente ser vulnerável, íntimo, disponível, aberto, humilde, solidário. Por isso que a gente Uhum. indica, né, muitas vezes um trabalho solidário, trabalho para a comunidade, é uma forma de curar esse ego inflado, porque você consegue tirar essa energia de dentro também, assim como na retro, e encontrar com o É. outro, que é o que você queria desde o começo, pertencer. Sim. E aí você precisa estar disponível. Superação é vulnerabilidade. É algo que eu Total. vou ouvir de ti que vai me servir para eu me cuidar. Né? Então isso Uhum. conecta o humano com o nosso mais primitivo. Então Com acho que certeza. assim, os fatores de cura estão tudo aquilo que você tem medo. Dizem, né? Aquilo que você mais tem medo na Sim. vida é onde está a tua cura.
Só que você também pode Uhum. ver isso de uma forma mais generosa e até poética, porque eu acho que facilita o reconhecimento e a Sim. identificação dessas coisas, né? Faz sentido pra ti, Fê? Muito, porque no final das contas eu acho que a gente aprende muito a se desconectar desses lugares, mas de fato aquilo que mais nos amedronta, né, Judy, também é um pedido por ajuda interior, vamos dizer assim. Então, como que esse processo de medo se instaurou e te travou, te limitou a vida toda em fazer isso que você, no final das contas, deseja profundamente, né? Esse medo também parece, de alguma maneira, ser uma bússola a partir da qual você pode seguir para conseguir expandir esses horizontes e realmente trazer de dentro aquilo de maior verdade que você possui, mas que ficou realmente assim limitado por essa impressão de incapacidade ou de falta de recursos para conseguir chegar nesse lugar, né, Júlia? Uhum, Para mim, exatamente. me soa muito assim que, de alguma forma, quando a gente consegue se expandir e ultrapassar esses lugares, a cura vem desse lugar de poesia mesmo, de arte, de a gente se conectar com o que de mais verdadeiro tem dentro de nós, né? É, eu acho que os Sim. fatores de cura e se investigar, se perceber, se olhar e se tratar sempre de uma forma atenta e curiosa para identificar essas coisas, ela vai te dar um poder muito grande, porque você fica bem menos ansioso para e se as coisas derem errado, e você fica um pouco mais. Quando as coisas derem errado, eu sei mais ou menos o que eu posso fazer. E aí é uma outra maneira de se relacionar com os desafios da vida. Nossa, eu tô assim, realmente embasbacada com esse episódio, assim, não sei vocês. Mas eu acho que poder falar sobre isso e a gente realmente ter um olhar um pouco mais atento para como esses lugares é uma oportunidade incrível, né, Judy, de realmente expandir esses horizontes. Então, se Sim. vocês, assim como eu e o Judy, gostaram muito desse episódio, podem nos contar, né? A gente quer saber de vocês. Espero que esse lugar de cura também chegue para vocês com essa beleza e com essa vontade de sempre achar esse facho de luz e que a gente possa colocar isso no universo, né, Júlia? Então, eu agradeço muito. Perfeito. Eu A agradeço gente muito se vê você na também, próxima, Fê. né? Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.